Queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Jesus seja louvado pela sua vida, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe muito. Que Deus lhe ajude. Que Deus continue cuidando de você e dos teus. Que as mãos de Deus estejam sobre a sua vida, a sua família e a sua casa. Isto, eu, evangelista Ivan, seu irmão em Cristo Jesus, é o que eu desejo. Queridos, mas sem perda de tempo, nesta noite de sexta-feira, mais um final de semana chegado, graças a Deus. Muitas lutas durante esta semana, muitas pelejas, muitas guerras, mas estamos aqui de pé, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Glória a Deus. Primeira Samuel capítulo 7, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarote, e preparai o vosso coração ao Senhor. Servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Amém. Queridos, esta mensagem aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 em diante, aqui é uma mensagem de avivamento. O povo de Israel, eles estavam aqui cocheando em dois pensamentos. Eles estavam servindo a outros deuses, servindo a deuses estranhos, como a Bíblia diz. E Samuel como juiz, porque Samuel, ele era profeta, mas também era juiz. E ele julgava a causa de Israel entre eles e Deus. Capítulo 7, versículo 3. Samuel fala com todos da casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterem ao Senhor. Preste atenção. Esse povo era Israel. Israel era o povo de Deus. Mas mesmo eles sendo o povo de Deus, ele não era totalmente convertidos. Faltava algo neles. O coração dele não estava totalmente entregue a Deus. O coração dele não estava totalmente diante de Deus. A vida deles não era totalmente entrega ao Senhor. É por isso que Samuel chega até eles e diz: olha,
se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Converter aqui, Samuel está falando, é voltar ao Senhor. Eles estavam afastados de Deus, distante de Deus, longe de Deus, servindo a outros deuses. E Samuel chega para eles e libera esta palavra. Voltem para Deus. Volte a servir ao Deus verdadeiro. Se converta a esse Deus que tirou vocês da terra do Egito. Aleluia. A primeira coisa que Samuel diz a este povo é para eles se converterem, porque não era convertido. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarote. Samuel diz para eles tirar do meio deles os deuses estranhos, os Astarote. Aquele povo, irmão, Israel, povo de Deus, eles estavam servindo a deuses estranhos. Eles estavam se dobrando a deuses estranhos. Eles estavam adorando a deuses estranhos. Porque a Bíblia diz deuses estranhos, irmão. Porque não foi esse Deus que fez alguma coisa por eles, que estendeu a mão para eles quando eles mais precisaram. É por isso que é considerado um Deus estranho. Aleluia. Quem libertou eles foi o Deus Todo-Poderoso. Quem livrou eles foi o Deus Todo-Poderoso. Quem deu o livramento a eles foi o Deus Todo-Poderoso. Mas veja, irmão, que esse povo aqui, eles estavam servindo a outro Deus. Eles estavam servindo a um Deus que não tinha feito nada por eles. Aleluia. E Samuel chega para eles e diz: olha, é necessário vocês tirar do meio de vocês esses deuses aí. Esses deuses aí, ele não serve para nada. Esses deuses aí, eles não te ajudaram em nada. Esses deuses aí, eles não fizeram nada por vocês. Tirem eles do meio de vocês. Porque Deus queria operar no meio deles. Deus queria agir no meio deles. Deus queria trazer um reavivamento no meio daquele povo, mas num momento não podia, porque eles estavam adorando, servindo a Astarotes, a outros deuses estranhos. Mas o profeta Samuel chega para eles e diz: tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. Presta atenção, a paz do Senhor, pastor Júnior. Presta atenção, aleluia, que Samuel, ele aconselha aquele povo a tirar os deuses estranhos do meio deles e preparar o coração deles para servir somente ao Deus deles, que tinha feito algo por eles, que tinha dado livramento a eles, que tinha tirado ele da casa da servidão do Egito. Queridos, eu vejo isso aqui, o seguinte: Deus, Ele nunca irá aceitar
que o seu povo seja metade dele e metade de outros deuses. Deus nunca irá aceitar um negócio desse, irmãos. Que o seu povo no mesmo momento esteja adorando a Ele e adorando a outros deuses. Que o seu povo esteja servindo a Ele e servindo a outros deuses. Deus nunca irá aceitar e compartilhar com isso, porque o próprio Jesus falou nas suas palavras: ninguém podereis servir a dois senhores. A um há de agradar e a outro há de odiar. A um há de se dedicar e a outro há de aborrecer. Ninguém podeis servir a Deus e a Baal. É uma escolha. Ou servir a Deus verdadeiramente, ou servir a Baal. Ou está no lado de Deus verdadeiramente, ou está no lado de Baal. Ou adora a Deus verdadeiramente, ou adora Baal, porque Deus não aceita que o seu povo fique em cima do muro, indeciso, sem saber a quem serve ou a quem não serve. Você lembra do profeta Elias, quando o povo estava dessa mesma forma? O profeta Elias disse para eles: por que cocheais em dois pensamentos? O povo estava indeciso, se servia a Deus ou se não servia a Deus. O povo estava indeciso, se adorava a Deus ou se não adorava a Deus. O povo estava indeciso, se andava com Deus ou não andava com Deus. Mas o profeta Samuel chega para eles: preparai o vosso coração ao Senhor, servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Preste atenção. Se aquele povo se convertesse ao Senhor, o Deus deles, tirasse do meio deles os deuses estranhos e os astarotes, e preparasse o coração deles para servir somente a Deus, o profeta Samuel disse para eles que se eles fizessem isso, o Senhor, Deus, livraria eles das mãos dos filisteus. Quem eram os filisteus? Inimigo número 1 de Israel. Inimigo número 1 do povo de Deus. Aleluia. Porque é assim, irmão. Quando nós verdadeiramente servimos a Deus, estamos com o coração preparado para servir somente a Ele, de todo o coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso pensamento, com todo entendimento. Eu quero te falar algo aqui pela palavra de Deus. Se prepare para ter livramento de Deus, irmãos. Porque uma certa vez Deus disse a um rei: olha, rei, através de um profeta, enquanto vós estiver com o Senhor estará com vocês. Queridos, enquanto um homem de Deus, uma mulher de Deus estiver com Deus, Deus estará com ele, Deus estará com ela. A Bíblia diz que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quando nós
agrada a Deus, quando Ele olha para nós e vê esforço da nossa parte para agradar a Ele, que estamos servindo a Ele, adorando a Ele, na presença dEle. Deus, irmãos, Ele se compromete em nos livrar dos nossos inimigos. Eu vou repetir. Deus, Ele se compromete de nos livrar de nossos inimigos. Os filisteus eram inimigos de Israel. E o profeta Samuel, boca de Deus, porta-voz de Deus para aquele povo, disse para eles: se vocês começarem a servir somente a Deus, Deus irá livrar vocês da mão dos seus inimigos. Tem um versículo em Provérbio que diz: se nossos caminhos for bom diante de Deus, Ele faz que até os nossos inimigos tenham paz conosco. Deus é fiel, irmão. Só Deus nos dá livramento dos nossos inimigos. Olhe, eu quero te falar, você como homem de Deus, você como uma mulher de Deus, eu também, nós, como povo de Deus, eu quero te falar que nós temos mais inimigos do que amigos. E eu quero te falar que esses inimigos que você tem, se você estiver agradando a Deus, estiver com o coração sincero na presença de Deus, Deus não deixará e nem permitirá que os teus inimigos toquem em você. Deus é fiel. Agora, Samuel disse a eles: Deus dá o livramento. Deus vai livrar vocês. Agora, Deus só ia livrar Israel da mão dos filisteus se o coração deles tivesse preparados para servir a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero abrir um parêntese e fazer uma pergunta para você nesta noite, rapaz. Mulher, o seu coração está preparado? O seu coração está queimando? Você tem almejado, anelado em servir somente a Deus? Se prepare. Se o seu coração estiver desse jeito, dessa forma, anelante em servir somente a Deus, você contemplará, você verá Deus agir, Deus operar, Deus pelejar, Deus guerrear por você. Alabaiaxera canta lamassuia. Samuel disse para esse povo aqui, irmão, no capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 3 em diante, que se eles fizessem isso, Deus ia livrar eles da mão do filisteu. Deus ia livrar eles da mão do inimigo número 1 deles.
Aleluia. Adore a Deus aí onde você está nessa noite. Adore ao Senhor nesta noite, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor nesta noite, adore ao Senhor. Jesus falou que não cai uma folha de uma árvore se o Pai Celestial não permitir, irmão. Se você tiver com o coração sincero, servindo somente a Deus, na presença de Deus, não acontecerá nada com você se não for a permissão de Deus. Aleluia. Porque se eles, irmão, continuassem servindo ali, aleluia, aos Astarote e aos deuses estranhos, irmão, quando os filisteus viessem até ele, aqueles deuses estranhos, os Astarote que ele estava servindo, que os deuses que estavam no meio deles, ocupando o lugar de Deus no meio deles, aleluia, aqueles deuses, irmão, quando ele clamasse, ele não ia poder fazer nada por eles. Porque o Salmo de número 115 diz: tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira, tem pé, mas não anda, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Eita, glória a Deus! Os deuses estranhos é esse, irmão. Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, não pode fazer nada por ninguém. Já pensou, irmão, se Samuel, aleluia, falasse com eles e ele desobedecesse ao profeta? E quando os filisteus viessem para pelejar contra eles, o que seria deles? Derrota. Porque enquanto tivermos com Deus, irmãos, ainda que seja grande a peleja, que seja grande a guerra, que seja grande a dificuldade, mas se nós estiver com Deus, servindo somente a Ele, só teremos vitória, 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 vitória. Tire o exemplo de Davi. Davi nunca teve uma derrota, irmão. Aleluia, nas guerras dele. Davi sempre saiu vitorioso. Sabe por quê? Porque Deus era com Davi. E quando Deus é com alguém, esse alguém só tem vitória. Só conta vitória. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Nessa noite eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como está a sua vida com Deus, mas eu quero te falar, se tem outro Deus, irmão, ocupando o lugar desse Deus Todo-Poderoso na sua vida, repreenda em nome de Jesus. Comece a tirar esses deuses estranhos da sua vida, comece a tirar esses deuses estranhos do seu caminho, comece a tirar esses deuses estranhos dentro da sua casa. Comece a tirar esses deuses estranhos, irmão, da sua frente e convide a Deus para Ele ocupar a sua casa. Convide Deus nessa noite para Ele entrar na sua casa. Diga para Ele: Senhor, volta para aqui, Senhor, entra na minha casa, Senhor, aqui só tem espaço para Ti. Glória, glória, glória. Bendito seja esse Deus, irmãos. Bendito seja o Deus de Israel, um Deus que dá livramento, irmão, da mão dos nossos inimigos. Irmãos, quantos inimigos, aleluia, nós temos. Mas Deus tem estendido as mãos e nos dado o livramento da mão deles. Oh, aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nessa noite.
E o profeta Samuel, ele continua a dizer: disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Em outras palavras, o profeta Samuel falou para eles, irmão, condenou o pecado deles. Aleluia, bendito seja Deus, glória ao nome santo de Jesus Cristo nesta noite. E aquele povo reconheceram que eles estavam errados, que eles estavam errantes, que ele não estava certo, e confessaram